Você já sentiu aquele calor de casa de vó só de ver uma poltrona florida ou uma xícara de porcelana antiga? Sabe aquela sensação instantânea de aconchego que te faz querer sentar, tomar um chá e contar uma história? Hoje eu vou te mostrar por que a tendência Grandmacore, casa de vó, está dominando as redes sociais e o design de interiores. A psicologia por trás da nostalgia e como aplicar isso na sua casa sem parecer datado ou exagerado. Fica comigo nesses próximos minutos de vídeo que você vai entender como transformar qualquer ambiente usando a ciência da memória afetiva aplicada ao design. Oi, eu sou a Jéssica, arquiteta, especialista em design com significado, onde os objetos contam história e os ambientes despertam emoções. Nos últimos anos, eu tenho observado nas redes sociais e nos meus projetos uma onda crescente de pessoas procurando aconchego, algo vívido, decoração que traz memória. E esse estilo casa de vó capta exatamente isso. Ele é também chamado de Grandmacore e ganhou força especialmente no TikTok e no Pinterest. Não é coincidência que isso aconteceu justamente agora. Em tempos de incerteza e ritmo acelerado, buscamos o familiar, o aconchego, o emocional. E como arquiteta, vejo isso claramente nos briefings dos clientes. As pessoas querem casas que façam sentido, que contêm suas histórias, que as conectam com suas raízes. E esse estilo oferece exatamente isso através de uma abordagem científica, nostálgica aplicada ao design. Vamos começar definindo o que é exatamente o Grandmacore. É uma estética inspirada no lar de vó, misturando elementos vintage, peças artesanais e objetos com história. Mas não é apenas sobre copiar a casa da avó, é sobre entender os princípios emocionais por trás daqueles ambientes acolhedores. O movimento surgiu como uma reação direta ao minimalismo extremo, e é a decoração fria e impessoal que dominou a última década. As pessoas se cansaram de ambientes que pareciam showrooms e começaram a buscar espaços que realmente as fazem sentir em casa. E esse estilo representa um desejo por ritual lento, autenticidade e objetos feitos à mão. É sobre valorizar o crochê, o tricô, o bordado, as peças que carregam o tempo e o carinho de quem as fez. E aqui entra também a parte científica, que eu acho super fascinante. A nostalgia não é apenas uma emoção romântica do passado. Segundo pesquisadores, a nostalgia é uma emoção social saudável que nos conecta com os outros, tanto o presente quanto o passado, e fortalece nossa identidade pessoal. Quando você olha para o objeto que desperta nostalgia, o seu cérebro ativa áreas relacionadas ao prazer, à conexão social e ao significado. E é por isso que uma xícara de porcelana floral pode instantaneamente te fazer sentir bem. Não é só estética, é neurociência aplicada ao design. O Grandmacore entendeu isso intuitivamente e transformou essa resposta emocional em linguagem visual. É design emocional baseado em evidências científicas sobre como o nosso cérebro processa memórias afetivas. Agora vamos ao que realmente importa. Quais são os elementos que definem o Grandmacore e como reconhecê-los? Vou dividir isso em categorias práticas que você pode aplicar imediatamente. Primeiro, materiais e texturas. O Grandmacore é sobre autenticidade material. Madeira envelhecida, com pátina natural, crochê feito à mão, rendas delicadas, tecidos florais macios, porcelana como história, nada de imitação. Os materiais sintéticos tentam parecer vintage. A textura é fundamental. Cada material deve convidar ao toque, despertar essa conexão tátil que nossas avós entendiam intuitivamente. Madeira que mostra os veios, tricô com relevo interessante, cerâmica com pequenas imperfeições que contam a história de quem a fez. Padrões e cores. As estampas são características, florais, xadrez miúdo, personagens que remetem a décadas passadas, mas reinterpretadas com sofisticação e contemporâneo. A paleta de cores também é fundamental para acertar neste estilo. Não são cores berrantes ou muito saturadas, são tons que evocam conforto. Rosa antigo, verde musgo, tons terrosos, azuis, cores com baixo brilho que parecem ter sido lavadas pelo tempo. O segredo está no equilíbrio. Essas cores funcionam com base neutra emocional, onde objetos com mais cores vibrantes podem se destacar pontualmente. Objetos como história. Aqui mora a alma do estilo. Móveis herdados, peças artesanais, objetos vintages como vasos, louças e quadros com molduras antigas
Mas atenção, não precisa ser antiguidade cara, pode ser uma peça contemporânea inspirada no vintage, desde que tenha qualidade e personalidade. O importante é que cada objeto conte uma história ou pelo menos evoque essa sensação de que poderia contar uma. Uma mesa de madeira com marcas de uso, uma poltrona que parece ter acolhido gerações, louças que transformam um simples chá em um ritual especial. Sensações multissensoriais. O Gramacore vai além do visual, é sobre criar uma experiência multissensorial que desperta memórias afetivas. O cheiro do chá, o bolo, a textura das mantas tricotadas, o som de pessoas sobre tapetes antigos, até mesmo o tic-tac de um relógio de parede. Essas sensações reforçam a nostalgia de forma subliminar, e é por isso que uma cozinha com cheiro de canela e uma mesa posta com louças florais funcionam tão bem emocionalmente. Estamos ativando múltiplos sentidos simultaneamente. Atmosfera num geral. Por último, mas talvez mais importante, a atmosfera. O Gramacore não é sobre objetos individuais, é sobre como esses elementos se combinam para criar uma sensação de cuidado, de tempo bem vivido e de histórias compartilhadas. É aquela sensação de que alguém preparou aquele espaço com amor, pensando no seu bem-estar. Cada detalhe foi escolhido não para impressionar, mas para acolher. É hospitalidade transformada em linguagem espacial. Agora, a parte prática. Como aplicar o Gramacore na sua casa sem transformá-la num museu ou numa casa de antiguidade pesada e datada? Comece pequeno e estratégico. A minha primeira regra é sempre introduzir aos poucos. Comece com acessórios que podem ser facilmente removidos se você mudar de ideia. Uma xícara antiga para o café da manhã, uma almofada com estampa floral no sofá, uma toalha bordada na mesa. Por que começar assim? Porque você precisa sentir como esses elementos afetam o ambiente e como você se relaciona com eles no dia a dia. O Gramacore funciona através da conexão emocional, e isso não acontece da noite para o dia. Peças-chave que transformam o ambiente. Depois dos acessórios, identifique as peças que podem ter maior impacto visual e emocional. Um móvel vintage, como uma cômoda antiga ou uma escrivaninha, uma poltrona ou cadeiras com estofado floral, uma mesa de centro com história. Essas peças âncoras vão definir o caráter do ambiente, mas lembre, uma ou duas peças-chave são suficientes por ambiente. Mais que isso, pode sobrecarregar visualmente. A regra dos 30%. Aqui está a minha fórmula prática testada em centenas de projetos. Cerca de 20 a 30% dos elementos visuais do ambiente podem ser Gramacore. O resto deve ser moderno ou neutro para evitar sensação de sobrecarga. Por exemplo, numa sala de estar, coloque um sofá neutro, uma poltrona vintage, algumas almofadas florais, uma manta de crochê, talvez um tapete com mais personalidade. O resto mantém linhas limpas e contemporâneas. Mistura com neutros. O segredo do Gramacore contemporâneo está na combinação inteligente com elementos modernos. Paredes claras, linhas simples, iluminação bem planejada fazem com que os elementos do estilo se destaquem sem competir entre si. A limpeza visual dos móveis modernos serve como respiro visual, permitindo que os elementos nostálgicos brilhem sem criar poluição visual. É o equilíbrio perfeito entre funcionalidade contemporânea e emotividade vintage. Zonas ideais para aplicação. Algumas áreas da casa são naturalmente mais receptivas ao Gramacore. Sala de estar. Perfeita para tapetes, mantas, cadeiras de leitura, objetos de mesa. É onde recebemos pessoas e queremos criar uma atmosfera super acolhedora. Cozinha. Louças especiais, utensílios vintage, toalhas bordadas, pequenos objetos que transformam a refeição em rituais especiais. Quarto, roupas de camas com texturas interessantes, uma mesa de cabeceira vintage, objetos pessoais com história. Varanda ou área de convivência, plantas em vasos vintages, móveis de vime, objetos que criam sensação de casa de campo. Iluminação, o elemento decisivo. Um aspecto que muita gente esquece é a iluminação. A iluminação é fundamental para o sucesso do Gramacore. Luz fria ou muito direta destrói completamente a atmosfera que você está tentando criar. E o estilo casa de vó precisa de uma luz quente, dourada, que remete àquela luz de fim de tarde na casa da vovó. Luminárias de mesa, abajur com tecidos,
velas, até mesmo luz natural filtrada por cortinas delicadas. A iluminação certa pode transformar objetos simples em peças especiais, criando sombras interessantes e destacando a textura. É o toque final que faz toda a diferença. Agora eu vou te mostrar os erros mais comuns que vejo tanto em projetos de clientes quanto em posts nas redes sociais. Evitando esses erros, você vai conseguir aplicar o Grammacore com elegância. Primeiro erro: exagerar no tema. O primeiro erro é transformar toda a casa num cenário de época. Quando você usa 100% dos elementos vintage, o ambiente fica pesado, datado e muitas vezes não funcional para a vida contemporânea. O Grammacore funciona pelo contraste e pela surpresa. É o equilíbrio entre novo e antigo que cria esse interesse visual e emocional. Se tudo for vintage, perde-se o impacto. Segundo erro: misturar sem critério. Outro erro comum é achar que qualquer coisa antiga combina com esse estilo. Misturar estilos e épocas diferentes sem critérios de cor, proporção ou qualidade resulta em poluição visual e sensação de bagunça. O Grammacore tem uma estética específica, delicada, acolhedora, com qualidade artesanal. Não é sobre acumular velharias, é sobre curadoria cuidadosa de peças que realmente agregam ao ambiente. Erro 3: iluminação inadequada. Como eu falei antes, a iluminação fria ou escassa prejudica completamente a sensação de aconchego que o estilo busca transmitir. Não adianta ter todos os objetos certos se a luz não criar uma atmosfera adequada. LED branco e frio é o maior inimigo do Grammacore. Invista em lâmpadas de luz quente e múltiplas fontes de iluminação para criar camadas de profundidade. Erro 4: copiar sem personalizar. O último erro, e talvez o mais grave, é tentar recriar exatamente ambientes que você viu no Pinterest ou no Instagram. O estilo casa de vó é sobre a sua história pessoal, as suas memórias, a sua conexão emocional. Então não adianta copiar a casa de alguém se aqueles objetos não fazem sentido para você. A magia acontece quando você consegue conectar elementos nostálgicos com a sua própria narrativa. Deixa eu compartilhar com vocês algumas histórias de como o Grammacore transformou não apenas ambientes, mas a relação das pessoas com as suas casas. Eu tive uma cliente que herdou uma mesa de jantar da sua bisavó. O marido até queria se desfazer porque achava ela ultrapassada para o apartamento que eles tinham. Quando vi aquela mesa, vi história pura. Marcas de uso, pátina natural, proporções perfeitas. Mantivemos a mesa como protagonista, mas cercamos com cadeiras contemporâneas e iluminação moderna. O resultado? Aquela mesa virou o coração da casa. As pessoas automaticamente se sentiam convidadas a ficar, conversar e compartilhar. A cliente me disse algo que nunca esqueci. Agora entendo porque minha bisavó sempre reunia a família nesta mesa. Ela tem algo especial que faz as pessoas se conectarem com ela. Um outro casal, jovem, profissional, apartamento completamente minimalista, funcional, mas sem a cara deles. Ela se queixava que nunca se sentia realmente em casa, sempre como se fosse um hotel. Introduzimos elementos Grammacore pontualmente, uma poltrona vintage para leitura, mantas texturizadas, algumas peças de cerâmica artesanal, plantas em vasos com personalidade. Mantivemos 70% do ambiente clean. A transformação foi impressionante. De repente o apartamento tinha alma, personalidade. Ela começou a receber mais amigos, a passar mais tempo em casa, a realmente habitar o espaço ao invés de apenas ocupá-lo. E o que mais me impressiona é ver jovens de 20 e poucos anos adotando o crochê, a jardinagem, artes manuais. Não é nostalgia de algo que viveram, mas busca por autenticidade no mundo digital. Eles encontram no Grammacore uma forma de desacelerar, de valorizar o feito à mão, de criar conexão real com os objetos e espaço. É quase uma reação terapêutica à vida, hiperconectada e acelerada. E eu vejo isso constantemente. Jovens que começam com uma plantinha, depois com uma almofada, e depois aprendem a bordar. E o Grammacore vira um estilo de vida, mais consciente e conectado. O que todas essas histórias têm em comum? Em nenhuma delas enchemos a casa de antiguidade. Sempre usamos elementos como ponto de conexão emocional dentro de ambientes funcionais e contemporâneos. O resultado é sempre o mesmo: espaços que fazem as pessoas se sentirem bem, que convidam à permanência, que despertam conversas e criam memórias. Porque no final, é disso que se trata o Grammacore, usar design para facilitar a conexão humana. Então chegamos ao final dessa jornada pelo universo do Grammacore, o estilo casa de vó.
Espero que você tenha entendido que isso vai muito além de uma tendência decorativa passageira. O Gramacor representa uma mudança fundamental na forma como pensamos sobre nossas casas e é uma reação ao mundo acelerado e digital, uma busca por autenticidade, por conexão, por ambientes que nutrem a nossa alma. Quando aplicamos elementos nostálgicos na decoração, não estamos vivendo no passado, estamos honrando a sabedoria emocional de gerações anteriores sobre como criar ambientes verdadeiramente acolhedores. Eu vou relembrar com vocês os principais pontos fundamentais do estilo. Primeiro, Gramacor é sobre curadoria emocional, não acúmulo de velharias. Cada peça deve ter significado e funcionalidade. O segundo, use a regra dos 30%. Os elementos nostálgicos devem complementar, não dominar o ambiente. Terceiro, comece pequeno com acessórios antes de investir em móveis. Quarto, combinação com elementos contemporâneos é essencial para manter funcionalidade e evitar peso visual. Quinto, iluminação quente é não negociável. É ela que cria a atmosfera adequada. Sexto, personalize sempre. O Gramacor só funciona quando conecta a sua história pessoal. Agora quero propor um desafio para você. Olhe ao redor da sua casa hoje mesmo. Identifique um objeto que desperte alguma memória afetiva, que te faça sorrir, que tenha alguma história. Pode ser uma xícara que ganhou de presente, uma manta que te faça sentir seguro, uma planta que cuidou desde pequeno, um livro com dedicatória especial, qualquer coisa que tenha significado emocional para você. Pegue esse objeto e dê a ele um lugar de honra, não escondido no armário, não guardado para só ocasiões especiais. Coloque onde você o vê todos os dias, onde ele pode influenciar positivamente o seu humor e a sua conexão com o seu espaço. Esse é o primeiro passo real para aplicar os princípios do Gramacor. Não precisa comprar nada novo, não precisa revolucionar nada, só precisa honrar o que já tem significado para você. Eu quero muito saber sobre a sua experiência com isso. Nos comentários, me conta, qual objeto da sua família você usaria hoje na sua decoração? Avó, mãe, tia, seja quem for. Ou se você não tem nenhum objeto herdado, que tipo de peça desperta essa sensação de aconchego em você? Suas histórias são inspiração para novos conteúdos. Leio todos os comentários. Quem sabe a sua experiência não vira um próximo tema de um vídeo. E antes de terminar, quero deixar uma reflexão. Sua casa não precisa ser perfeita para ser especial. Ela não precisa estar nas revistas para ser acolhedora. Ela só precisa contar a sua história e fazer você e quem você ama se sentirem verdadeiramente em casa. E o estilo Casa de Vó nos ensina que objetos simples, quando escolhidos com intenção e carinho, podem transformar completamente a nossa relação com esses espaços. Que memória e funcionalidade podem coexistir. Que nostalgia, quando bem aplicada, é uma ferramenta poderosa de bem-estar. Então vamos lá, olhe sua casa com novos olhos hoje. Veja não apenas como um espaço físico, mas como um recipiente de histórias, um lugar que pode e deve nutrir a sua alma todos os dias. Obrigada por esses minutinhos comigo, e se esse conteúdo agregou algo na sua vida, deixe o like e compartilhe com alguém que ama uma casa cheia de significado, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!